Brasileira só serve para dançar funk. A frase cortou o corredor do ginásio como vidro quebrando no chão. Marina ouviu, parou, sentiu o ar escapar dos pulmões. À sua volta, olhares baixaram rápido demais, dedos mexeram em celulares, ninguém quis testemunhar. O tatame brilhava 3 metros à frente, limpo, esperando. Faltavam 90 minutos para a luta decisiva. 90 minutos para responder com o único idioma que aquele lugar entendia: o som de um corpo caindo no chão. O que aconteceu depois não precisou de tradução. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo a hora exata em que você chegou neste vídeo. Só para deixar claro, todos os nomes pessoais nesta história foram alterados por questão de direito de imagem. Não queremos expor ninguém, mas a história, essa é 100% real. Você já sentiu que não pertencia a um lugar só porque sua origem estava escrita no rosto? Marina sentia isso desde que pisou na Europa pela primeira vez. O tatame não pergunta de onde você vem, mas as pessoas ao redor fazem isso o tempo todo, sem dizer uma palavra. Já te olharam de cima apenas porque você veio de longe demais? Ela conhecia esse olhar. Conhecia o silêncio que vem depois das apresentações, quando seu sobrenome soa diferente demais. E sabe qual é a parte mais pesada? Carregar a expectativa de um país inteiro nas costas enquanto te tratam como se você estivesse pedindo licença para existir. Esta não é só a história dela, é a história de todas nós que um dia fomos chamadas de diferente como se fosse defeito. Hoje você vai ver como uma atleta transformou preconceito em 30 segundos de silêncio absoluto. Marina cresceu em Duque de Caxias, periferia do Rio de Janeiro, onde o cheiro de açaí misturava com som de ônibus freando na esquina. Judô não era tradição de família, era escape. O pai trabalhava em 2 turnos, a mãe costurava à noite, e Marina descobriu o tatame aos 9 anos, porque a escola oferecia aulas gratuitas para ocupar crianças no contraturno. O professor, seu Valdir, era um homem de poucas palavras e muita observação. Ele viu algo na menina magrela de tranças. Foco. Enquanto outras crianças brincavam entre as quedas, Marina repetia o mesmo movimento 20, 30 vezes, até a perna doer e o movimento sair limpo. Desde pequena, ela sabia que teria de lutar o dobro, não só no tatame, mas fora dele. Judô feminino no Brasil ainda era visto como coisa exótica, algo que menina de verdade não fazia. Na escola, riam dela. Vai virar homem, diziam. Em casa, a mãe suspirava, preocupada com hematomas e joelhos ralados. Mas Marina não parava. Cada risada se transformava em combustível. Cada dúvida virava treino extra. Aos 16 anos, ela começou a ganhar estaduais. Aos 18, foi convocada para a Seleção Brasileira Júnior. E foi aí que o mundo ficou maior e mais hostil ao mesmo tempo. Quantas vezes disseram que o seu tempo passou antes mesmo de você começar? Para Marina, isso aconteceu no primeiro torneio internacional. A delegação brasileira era pequena, os uniformes não eram os mais novos, e a diferença entre os atletas do hemisfério norte e do sul gritava nos detalhes: equipamentos de última geração versus kimonos remendados, fisioterapeutas particulares versus massagem improvisada entre as lutas. Marina observava tudo calada, anotando mentalmente cada olhar de desdém, cada cumprimento frio demais para ser só protocolo. Foi em Oslo, na Noruega, que ela ouviu pela primeira vez a palavra exótica como arma. Uma atleta sueca, loira, alta, de olhos gelados, perguntou de onde Marina era. Quando ela respondeu Brasil, a sueca sorriu e disse: "Ah, pensei que fosse capoeira." As outras riram baixinho. Marina engoliu a raiva, cumprimentou e saiu. Naquela noite, treinou sozinha no ginásio vazio até as luzes se apagarem automaticamente. Quando foi a última vez
que riram do seu esforço como se ele não valesse nada? Marina começou a colecionar esses momentos. Comentários sobre o estilo brasileiro ser mais emocional que técnico. Perguntas sobre se ela treinava na praia. Juízes que demoravam mais para validar seus golpes, como se precisassem conferir 2 vezes. Pequenas injustiças que, somadas, pesavam como chumbo. Mas ela continuava vencendo. Bronze no Pan-Americano, prata no Sul-Americano, 4º lugar no Mundial. Os resultados falavam, mas nunca alto o suficiente para calar o ruído ao redor. O ponto de ruptura veio 6 meses antes do torneio em Paris. Marina estava no auge da preparação. Treinava 6 dias por semana, controlava cada grama de alimentação, dormia 9 horas por noite. A vida era tatame, peso, recuperação, tatame de novo. Aos 23 anos, ela sabia que aquela era sua janela. Corpo respondendo, mente afiada, experiência acumulada. Era agora ou nunca. Mas o técnico da seleção principal não a convocou para o estágio europeu. A justificativa oficial foi gestão de recursos. Extraoficial, ela ouviu pelos corredores. Não tem perfil para competir lá fora. Perfil. A palavra ecoou na cabeça dela por dias. Que perfil? Técnico ela tinha. Força tinha. Velocidade, resistência, frieza. Tudo estava ali. O que faltava? Marina passou uma semana inteira em silêncio. Não atendia celular. Não ia aos treinos coletivos. Ficava deitada no quarto, olhando o teto, pensando se não seria mais fácil aceitar que talvez eles tivessem razão. Talvez seu lugar realmente fosse ali, naquele teto rachado, naquela periferia que ela tanto amava, mas que o mundo insistia em usar como limite. Se ninguém estivesse olhando, você continuaria? A mãe entrou no quarto no 5º dia. Não disse nada, só colocou uma caixa de papelão na cama. Dentro, havia faixas antigas de judô, medalhas de torneios infantis, fotos desbotadas de Marina aos 10 anos, sorrindo com o kimono 3 vezes maior que o corpo. Embaixo de tudo, um bilhete do professor Valdir, escrito à mão anos atrás. Marina, você não luta para provar nada a ninguém. Você luta porque o tatame é seu lugar de verdade. Não esqueça. Ela leu o bilhete 5 vezes. Na sexta, levantou da cama. No dia seguinte, estava de volta ao dojo. Mas algo havia mudado. Marina não queria mais apenas vencer. Queria dominar. Queria que quando ela entrasse no tatame, o silêncio não fosse de desdém, mas de respeito. Foi quando conheceu Helena. Helena era uma ex-atleta polonesa, aposentada após uma lesão no joelho, que agora trabalhava como consultora técnica independente. Ela havia assistido algumas lutas de Marina e viu o que outros não viam: timing perfeito. Marina não era a mais forte, nem a mais rápida, mas tinha algo raro. Ela lia o corpo do adversário como quem lê partituras. Sabia exatamente quando a guarda baixava, quando o peso mudava, quando a intenção aparecia antes do movimento. Helena propôs um treinamento fora do convencional, não mais força bruta, mas inteligência tática. Estudar não só golpes, mas gatilhos psicológicos. Aprender a provocar erros no oponente através de postura, ritmo, microexpressões. Transformar o tatame em território mental. E se a sua melhor versão ainda nem tivesse começado? Marina aceitou. Os treinos eram exaustivos. Helena fazia lutar vendada para aguçar a sensibilidade tátil. Fazia ela repetir entradas de golpe em câmera lenta, corrigindo ângulos de milímetros. Estudavam vídeos de adversárias europeias quadro a quadro, identificando padrões de respiração, de pisada, de distribuição de peso. Foi aí que Helena apresentou a arma, um movimento técnico que Marina já conhecia, o Kouchi-gari, raspagem interna menor, mas executado de um jeito que ninguém esperava. Em vez de aplicá-lo como golpe inicial,
ele seria uma resposta, uma armadilha. Helena ensinou Marina a forçar o oponente para uma posição específica, fazendo com que ele acreditasse estar no controle, para então aplicar a raspagem com torção lateral no momento exato em que o peso mudasse. Rápido, limpo, definitivo. Elas treinaram o movimento por 3 meses, 1000 repetições, 10.000, até virar reflexo. Marina se inscreveu no Torneio Internacional de Paris por conta própria, sem o apoio oficial da confederação. Pagou passagem, hospedagem, tudo com economia de 2 anos. Não contou para ninguém, além da família e de Helena. Se ia cair, cairia sozinha. Se vencesse, a vitória seria só dela. A viagem foi longa. Ônibus até São Paulo, voo com 2 conexões, metrô até o hotel barato nos arredores da cidade. Marina carregava a mochila com o kimono, a faixa preta surrada e uma foto da mãe no bolso interno. O ginásio em Paris era imponente. Piso reluzente, arquibancadas que subiam até o teto, telões exibindo estatísticas em tempo real. Marina se registrou na categoria até 70 quilos, peso médio, onde a competição seria mais acirrada. Foi nos treinos preliminares, um dia antes das lutas oficiais, que ela viu Colette. Colette Moreau era tricampeã francesa, conhecida pela técnica impecável e pela arrogância proporcional. Loira de cabelo preso em coque apertado, postura ereta, expressão de quem nunca duvidou do próprio valor. Ela treinava no tatame central, cercada por uma equipe de 5 pessoas: técnico, fisioterapeuta, nutricionista, cinegrafista, assessor. Marina treinava sozinha num canto. Colette a observou de longe. Depois, se aproximou, não para cumprimentar, para medir. "Você é a brasileira?" perguntou em francês, sem esperar resposta. Interessante. "Primeira vez na Europa?" Marina respondeu em inglês, firme. "Não. Terceira." "Ah!" Colette sorriu, mas os olhos permaneceram frios. "Pelo seu histórico, pensei que fosse novata." Foi um comentário calculado para soar neutro, mas carregado de veneno. Marina segurou a respiração, cumprimentou com um aceno de cabeça e voltou ao treino, mas Colette não tinha terminado. "Brasileiras têm estilo interessante, mas, como posso dizer, instintivo, menos disciplinado." Ela falava para a equipe ao redor, mais alto o suficiente para Marina ouvir. "É cultural, acredito. Lá é mais samba, não? Mais improviso." A fisgada foi cirúrgica. Marina fingiu não ouvir, mas cada músculo do corpo ficou rígido. Horas depois, já no vestiário, Marina cruzou novamente com Colette. Desta vez, a francesa estava ao telefone, falando rápido em francês. Marina entendia o suficiente da língua para captar frases soltas. "Fácil, não vai passar da segunda rodada, essas sul-americanas." Ela saiu do vestiário sem fazer barulho. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Revirava na cama estreita do hotel, ouvindo o barulho de carros lá fora, pensando em cada palavra, em cada olhar. A raiva subia, mas ela sabia que raiva sem direção era desperdício. Mandou mensagem para Helena. "Encontrei a oponente." A resposta veio em segundos. "Ótimo. Agora você sabe exatamente contra o que está lutando." No dia seguinte, durante a pesagem oficial, foi quando tudo explodiu. Marina estava na fila, esperando sua vez na balança. Colette estava 3 pessoas à frente. O ambiente era tenso, formal, cada atleta focada em seus próprios números. Foi quando Colette virou para trás, olhou diretamente para Marina e, num tom alto o suficiente para que técnicos e organizadores ouvissem, soltou a frase em português arrastado, como quem repete algo decorado: "Brasileira só serve para dançar funk." Silêncio. Absoluto. Marina sentiu o mundo desacelerar. Viu Colette sorrir, satisfeita com a própria ousadia. Viu os olhares ao redor se desviarem,
o constrangimento coletivo de quem testemunha algo errado, mas não sabe como reagir. Viu uma cinegrafista abaixar a câmera. Viu um técnico francês tossir, desconfortável. E então Marina fez algo que ninguém esperava. Sorriu. Não um sorriso amarelo de quem engole a dor, mas um sorriso que prometia resposta. Ela deu um passo à frente, ficou a poucos centímetros de Colette e disse, em francês perfeito, "Nos vemos no tatame." Virou as costas e saiu. Nos bastidores, uma assistente técnica se aproximou. Eu ouvi tudo e gravei. Mostrou o celular. O áudio estava ali, impreciso, mas audível. Isso não pode ficar assim. Marina agradeceu, mas pediu que a mulher guardasse o registro. Primeiro, eu respondo do meu jeito. Minutos depois, um membro do comitê organizador apareceu com um documento. Há uma atualização no regulamento. Discriminação de qualquer tipo agora implica em penalização imediata, incluindo desclassificação. Marina pegou o papel, leu cada linha, dobrou e guardou no bolso. Faltavam 3 horas para a luta. Helena chegou ao ginásio. Não fez discurso motivacional, não precisava. Só disse, "Você já venceu, agora é só mostrar." Marina entrou no vestiário, vestiu o kimono, amarrou a faixa devagar, cada volta um ritual. Olhou no espelho, viu a menina de Duque de Caxias, viu as risadas da escola, viu os treinos sozinha no dojo escuro, viu a mãe costurando até tarde, viu o bilhete do professor Valdir, viu tudo o que a trouxe até ali, e soube, com clareza absoluta, que nos próximos minutos o mundo inteiro ia aprender a pronunciar seu nome direito. O tatame a esperava. O corredor até o tatame tinha 12 metros. Marina contou cada passo, 12 passos entre a humilhação e a resposta. O ginásio fervia lá dentro, vozes em 5 idiomas diferentes, flashes de celular acendendo como vagalumes, o cheiro de suor e resina misturados no ar-condicionado. Ela não olhava para os lados, só para a frente. Helena caminhava meio passo atrás, em silêncio, presença sólida como parede. Quanto vale mais um dia de treino por um momento que muda tudo? Marina sabia a resposta. Valia tudo. Cada madrugada, acordando com o corpo doendo. Cada vez que continuou quando seria mais fácil parar. Cada sacrifício que ninguém viu. Tudo convergia para aqueles próximos 3 minutos. A entrada no ginásio foi cirúrgica. Sem cerimônia, sem drama, Marina cruzou a porta lateral, pisou no tatame e sentiu a textura familiar sob os pés descalços. O mundo reduziu. Arquibancada, juízes, telões, câmeras, tudo virou mancha periférica. Só existia o quadrado de 12 metros, as linhas brancas delimitando o território e Colette do outro lado. A francesa já estava posicionada. Kimono imaculado, faixa preta sem nenhum desgaste, postura ereta demais, quase artificial. Ela não olhou para Marina imediatamente. Fingiu ajustar a faixa, checar o nó, como se a brasileira não merecesse atenção plena ainda. Erro número 1. O juiz central fez o sinal para a aproximação. As duas atletas caminharam até o centro. O cumprimento é protocolo obrigatório no judô, reverência mútua, respeito ao oponente, honra ao esporte. Colette curvou o corpo com exatidão milimétrica, manteve os olhos fixos em Marina durante toda a inclinação. Quando se levantaram, ela estendeu a mão para o aperto. Foi quando Marina sentiu a pressão excessiva. Colette apertou a mão com força desproporcional, tentando esmagar os dedos da brasileira, estabelecer dominância antes mesmo do primeiro movimento. O sorriso voltou no canto da boca francesa. Sutil, venenoso. Marina não reagiu. Não demonstrou dor, apenas segurou o olhar de Colette por 2 segundos a mais do que o necessário e soltou a mão devagar, controlada. O juiz anotou algo discreto na prancheta. Helena, na lateral, viu o gesto e acenou uma vez com a cabeça. Erro número 2.
Colette acabava de revelar nervosismo disfarçado de agressividade. Você ouviria as vaias ou o som da sua própria respiração? Marina escolheu a respiração. 4 segundos inspirando pelo nariz, 6 segundos expirando pela boca. O coração desacelerou. Os músculos relaxaram o suficiente para ganhar velocidade quando precisassem. O juiz levantou a mão. Hajime! Começou, os primeiros 10 segundos foram estudo, ambas circularam testando distância, observando pegada, sentindo o peso da oponente. Colette tentou impor ritmo imediatamente, avançando com passos largos, forçando Marina para a lateral do tatame. Estratégia clássica: encurralar, reduzir espaço, forçar erro. Marina deixou. Recuou 2 passos, 3, fingindo ceder território. Colette mordeu a isca, avançou mais, confiante, e tentou a primeira pegada. Mão direita na gola, esquerda na manga. Foi quando Marina aplicou a primeira camada da armadilha. Em vez de resistir à pegada, ela aceitou. Deixou Colette segurar firme e sentir controle, mas ajustou o próprio peso de um jeito imperceptível, transferindo para a perna esquerda enquanto a direita ficava levemente suspensa, pronta. Colette sentiu a falsa vulnerabilidade e reagiu no instinto. Puxou a gola para baixo, tentando desequilibrar Marina para frente e aplicar um ogoshi, arremesso de quadril. Movimento clássico, poderoso, eficaz contra oponentes que resistem, mas Marina não resistiu. Ela acompanhou o movimento, deixou o corpo ser puxado e no milésimo de segundo em que Colette girou o quadril para posicionar o arremesso, Marina plantou a perna direita no chão com força, mudou o eixo e aplicou um kosotogari, rasteira menor, cortando a base de apoio da francesa. Colette cambaleou, não caiu, mas perdeu a pegada e teve que recuar 3 passos rápidos para recuperar equilíbrio. Primeiro ponto técnico para Marina. A arquibancada reagiu. "Oh, coletivo!", aquele som que público faz quando vê algo inesperado. Colette piscou, confusa. Olhou para o placar eletrônico. Waza-ari, parcial para a brasileira. Erro número 3. Ela hesitou. Marina não deu tempo. Avançou imediatamente, impôs pegada agora, mão esquerda firme na manga direita de Colette, controlando o braço, limitando opções. A francesa tentou se soltar, puxou para trás, mas Marina grudou como sombra. 30 segundos de luta. Colette suava. Marina respirava fundo, controlada. A francesa mudou de estratégia, partiu para o jogo de solo, tentando derrubar Marina com pressão de peso, forçando-a para o chão, onde poderia usar imobilização. Avançou com o ombro, empurrou, Marina recuou até a borda do tatame. Perigo. Um passo a mais e seria mate. Pausa obrigatória. Colette viu a oportunidade e atacou com tudo. Aplicou um taiotoshi, projeção de corpo. Movimento amplo, comprometido e reversível. Foi exatamente o que Marina esperava. No instante em que Colette girou o corpo para executar a projeção, Marina soltou a pegada da manga, deixou a francesa completar 3/4 do movimento, e então, quando todo o peso de Colette estava transferido para a frente, em total compromisso com o golpe, Marina aplicou o kouchi-gari, a raspagem interna menor, o movimento que ela treinou 10.000 vezes, só que agora em velocidade real, contra o oponente em movimento total, com ângulo perfeito e timing cirúrgico. O pé direito de Marina varreu a perna de apoio de Colette por dentro, enquanto a mão esquerda puxava o ombro no sentido oposto, criando torção. A física não perdoa. Corpo em movimento, base removida, rotação aplicada. Colette girou no ar. Foi rápido demais para o olho humano processar completamente. Depois, nos replays em câmera lenta que a organização disponibilizou, dava para ver cada fase. A raspagem, a perda de base, o corpo suspenso por uma fração de segundo, a rotação, a queda. Mas no tempo real, o que se ouviu foi um som único. Thump. Colette bateu de costas no tatame com força total.
O impacto ecoou pelo ginásio inteiro. E então, silêncio. Você ficaria mais 10 segundos para ouvir o ginásio esquecer como se respira? Ninguém aplaudiu imediatamente. Ninguém gritou. O público ficou preso naquele espaço entre o choque e a compreensão, tentando processar o que acabara de testemunhar. Marina manteve a pegada. Colette estava imóvel no chão, olhos arregalados, olhando para o teto. Não de dor física, mas de incompreensão absoluta. Como? Quando? Onde foi que ela perdeu o controle? O juiz se aproximou, verificou a posição. Ombros de Colette totalmente no tatame. Costas retas, queda limpa. Executou o gesto. E pom, vitória total. 32 segundos de luta. O ginásio explodiu. O som veio como onda. Primeiro um grito isolado, depois 10, depois 100, até virar tsunami de vozes. Gente de pé nas arquibancadas, bandeiras do Brasil aparecendo do nada, gente que nem sabia que Marina estava ali, mas reconhecia a magnitude do momento. O telão repetiu o movimento 3 vezes seguidas, a queda, a raspagem impossível, o timing perfeito. Os comentaristas franceses, transmitindo ao vivo, ficaram mudos por 5 segundos completos antes de conseguir falar. Quando falaram, foi em tom de reverência. Incroyable, absolutamente incroyable. Marina soltou a pegada, devagar. Ficou de pé. Não comemorou. Não levantou os braços. Apenas ofereceu a mão para Colette se levantar. A francesa olhou para a mão estendida, olhou para Marina, olhou para o placar. E então, em movimento que surpreendeu até a própria brasileira, aceitou a mão. Levantou em silêncio. As duas se encararam por 3 segundos. Não houve palavras. Não precisava. Colette sabia exatamente o que tinha acontecido. Tinha sido tecnicamente derrotada, taticamente superada e moralmente exposta. Curvou-se em reverência. Desta vez, sincera, e saiu do tatame. Marina ficou ali, sozinha no centro, ouvindo o rugido da arquibancada. Helena entrou correndo, abraçou a atleta com força. Você acabou de entrar para a história. Mas a história estava apenas começando. Nos bastidores, o comitê técnico já estava reunido. A assistente que gravou o áudio da provocação racista procurou Marina assim que ela saiu do tatame. Precisamos formalizar a denúncia. Agora. Marina, ainda processando a vitória, olhou para Helena. A polonesa assentiu. Faça o certo. Você venceu no tatame. Agora vença fora dele. A gravação foi apresentada oficialmente. O áudio estava incompleto, mas audível. Brasileira só serve para dançar funk. A voz de Colette, inconfundível. 3 testemunhas confirmaram ter ouvido a frase. A cinegrafista que abaixou a câmera durante a pesagem se apresentou como 4ª testemunha. O regulamento atualizado, aquele que chegara horas antes da luta, foi invocado. Artigo 12, parágrafo 3. Discriminação verbal com base em origem, etnia ou nacionalidade implica em advertência formal, retratação pública obrigatória e, em casos reincidentes, suspensão. O comitê deliberou por 40 minutos. A decisão veio em comunicado oficial, lido em 3 idiomas no ginásio. Colette Moreau receberia advertência formal, seria obrigada a fazer retratação pública e participaria de programa educacional sobre diversidade e respeito no esporte. A retratação aconteceu 2 horas depois. Colette subiu ao microfone na sala de imprensa, leu um texto preparado, reconhecendo o erro, pedindo desculpas a Marina, a delegação brasileira e a comunidade esportiva. A voz estava firme, mas os olhos vermelhos entregavam o choro recente. Marina estava na plateia, sentada ao lado de Helena. Ouviu cada palavra. Quando terminou, Colette olhou diretamente para ela. As duas se encararam. E então Marina fez algo que ninguém esperava pela 2ª vez naquele dia. Levantou e aplaudiu. Não foi aplausão sarcástico. Foi reconhecimento. Colette acabara de fazer algo difícil,
admitir publicamente o erro, expor a própria falha moral. Marina sabia o peso disso. Outras pessoas na sala começaram a aplaudir também. Jornalistas, técnicos, atletas. Não era celebração, era fechamento de ciclo. Depois, nos corredores, Marina e Colette se cruzaram uma última vez. Desta vez, sem plateia, sem câmeras. "Por que você aplaudiu?" Colette perguntou baixo. "Porque você fez o certo no final. E isso importa." A francesa assentiu, olhos marejados. "Você me deu uma lição que eu precisava, dentro e fora do tatame." Apertaram as mãos, desta vez sem pressão excessiva, apenas cumprimento. Mas a reverberação do que aconteceu em Paris estava apenas começando a se espalhar. Nas redes sociais, o vídeo da luta viralizou em menos de uma hora. 3 milhões de visualizações, 5 milhões, 10 milhões. O movimento, a raspagem impossível, a queda limpa, os 32 segundos, virou símbolo instantâneo. Atletas de todo o mundo começaram a compartilhar suas próprias histórias de discriminação no esporte. A hashtag Resposta no Tatame explodiu. Mulheres negras, latinas, asiáticas, de países periféricos, todas relatando situações semelhantes. Marina virou, sem querer, porta-voz de algo maior do que uma vitória técnica. A Federação Internacional de Judô emitiu nota oficial no dia seguinte, anunciando revisão completa de protocolos contra discriminação, criação de canal direto de denúncia e workshops obrigatórios sobre diversidade para todos os atletas em competições internacionais. 3 federações nacionais na Europa adotaram políticas similares na mesma semana. O técnico da seleção brasileira, aquele que não convocara Marina para o estágio europeu meses atrás, ligou, pediu desculpas, ofereceu vaga no time principal. Marina agradeceu e recusou. Meu caminho agora é outro, porque ela sabia que aquela vitória não era só dela. Era de cada menina da periferia que achava que judô não era para ela. Era de cada atleta que ouviu que seu lugar era outro. Era de cada mulher que teve que lutar o dobro para chegar no mesmo lugar. E Marina decidiu que ia usar aquele momento não para colecionar medalhas, mas para abrir portas. Helena ficou ao lado dela. "Pronta para a próxima luta?" Marina sorriu. "Essa vai ser a mais longa." O ginásio em Paris começou a esvaziar. O tatame ficou vazio. As luzes foram se apagando aos poucos, mas algo havia mudado de forma irreversível naquele espaço. Uma história fora escrita. Uma história que seria contada e recontada, que inspiraria outras, que mudaria caminhos. E tudo começou com 32 segundos de silêncio absoluto. Mas o legado, esse estava só começando. 6 meses depois de Paris, Marina estava de volta a Duque de Caxias, não para visitar, para ficar. O dojo do professor Valdir tinha o mesmo cheiro de sempre. Tatame velho, suor acumulado em anos de treino, sabão de coco usado para limpar o chão. As paredes continuavam rachadas, a pintura descascando em alguns cantos, mas havia algo diferente agora. Nas vigas do teto, alguém tinha pendurado uma bandeira do Brasil, e no mural da entrada, uma foto ampliada. Marina no tatame de Paris, mão estendida para Colette, o placar marcando Ippon ao fundo. Embaixo da foto, uma frase escrita à mão por Valdir. "Ela começou aqui, você também pode. Para quem você vai abrir a porta que um dia te fecharam?" Marina fez essa pergunta a si mesma todos os dias desde que voltou da Europa. E a resposta veio em forma de projeto. O Instituto Raspagem nascia ali, naquele dojo de periferia, com 3 tatames doados, 10 kimonos usados mais limpos e 15 meninas entre 8 e 16 anos. A primeira turma, todas negras ou pardas, todas da comunidade, todas carregando o mesmo peso que Marina carregou, a sensação de que certos espaços não foram feitos para elas. A aula inaugural aconteceu numa terça-feira à tarde.
Marina estava nervosa. Treinar era uma coisa, ensinar era outra. Mas quando viu aquelas meninas entrarem descalças, olhos arregalados, olhando para o tatame como se fosse território sagrado, algo se acomodou dentro dela. Meu nome é Marina, e eu tô aqui porque alguém me disse que brasileira só serve para dançar funk. Silêncio absoluto. Eu respondi em 32 segundos. Vocês vão aprender a responder do jeito de vocês. Mas primeiro, vocês precisam entender uma coisa. O tatame não pergunta de onde você veio. Ele só pergunta se você está disposta a cair e levantar quantas vezes for preciso. A menina mais nova, Cauane, levantou a mão. É verdade que a tia derrubou uma gringa em meio minuto? Marina sorriu. 32 segundos. Mas eu treinei 10 anos para conseguir fazer isso. O tempo que importa não é o da luta, é o do treino. As aulas começaram. Segunda, quarta e sexta, das 5 às 7 da tarde. Marina ensinava técnica, mas também postura mental. Como transformar raiva em foco. Como usar o peso do preconceito como combustível, não como âncora. Como reconhecer injustiça sem deixar que ela defina quem você é. Helena veio ao Brasil 3 vezes no primeiro ano. Dava workshops, corrigia posturas, trazia vídeos de competições internacionais, ficava hospedada na casa da mãe de Marina, comia feijoada no almoço de domingo, aprendia palavrões em português que fazia as meninas rirem. Que história sua mereceria replay hoje? Para as 15 meninas da primeira turma, a resposta estava sendo escrita treino após treino. Cauane, a mais nova, venceu o primeiro campeonato estadual infantil 8 meses depois de começar, subiu no pódio chorando, procurou Marina na arquibancada, fez sinal de coração com as mãos. Mas o impacto do instituto ia além das vitórias. A prefeitura de Duque de Caxias, vendo a repercussão do projeto, ofereceu reforma completa do dojo. Tatames novos, vestiário adequado, sistema de ventilação, espelhos na parede para correção de postura. O professor Valdir, já com 72 anos, chorou no dia da inauguração. 50 anos ensinando nesse chão. Nunca pensei que ia ver ele assim. Outras comunidades começaram a procurar Marina. Favela da Maré, Cidade de Deus, São João de Meriti. Queriam replicar o projeto. Marina criou um modelo, parceria com dojo, local, formação de professores da própria comunidade, fornecimento de equipamento básico e, o mais importante, acompanhamento psicológico para as atletas, porque Marina sabia que ensinar judô era só metade do trabalho. A outra metade era ensinar as meninas a não internalizarem o veneno que o mundo jogava nelas. 1 ano e meio após Paris, o Instituto Raspagem tinha 9 núcleos em 5 estados. 320 meninas praticando judô, 17 já haviam vencido competições regionais, 3 foram convocadas para a seleção estadual. Mas a história que mudou tudo veio de um lugar inesperado. Isabela tinha 15 anos e morava em uma comunidade em Belém do Pará, negra, alta, magra demais, aos olhos dos técnicos tradicionais. Ela se inscreveu num torneio nacional juvenil e, na primeira luta, ouviu da adversária, uma menina de São Paulo, de família rica, kimono importado, uma frase que ecoou Paris: volta pra tua favela. Isabela não tinha gravador, não tinha testemunhas oficiais, mas tinha uma coisa: o que Marina havia ensinado. Se não conseguir justiça fora do tatame, faça justiça dentro dele. A luta durou 43 segundos. Isabela aplicou um Haraigoshi, golpe de varredura de quadril. Tão limpo, tão perfeito, que o juiz nem precisou conferir. Ippon imediato. A menina de São Paulo ficou no chão, atordoada, enquanto Isabela oferecia a mão para levantá-la. O vídeo viralizou por motivo diferente. Não pela técnica, mas pelo que Isabela disse depois, no microfone da organização.
Eu aprendi no Instituto Raspagem que preconceito a gente responde com respeito. Respeito por mim mesma. Então eu vou continuar vencendo, mas vou continuar oferecendo a mão, porque eu não luto contra pessoas, eu luto contra sistemas. 15 anos, falando como quem já viveu 50. Marina assistiu ao vídeo 5 vezes, chorando em todas. Ligou para Isabela naquela noite. Não precisou dizer muita coisa. Só. Você entendeu? A partir dali, a narrativa mudou. O Instituto Raspagem deixou de ser apenas projeto social. Virou movimento. Empresas começaram a patrocinar. A Confederação Brasileira de Judô, a mesma que ignorara Marina, agora oferecia apoio institucional. Helena conseguiu parcerias com federações europeias para intercâmbios, meninas de Duque de Caxias treinando na Polônia, na França, na Alemanha. E algo mais profundo aconteceu. Outras modalidades começaram a replicar o modelo. Boxe, taekwondo, luta olímpica. Institutos nasceram com o mesmo propósito: pegar meninas de comunidades periféricas e dar a elas não só técnica esportiva, mas armadura emocional contra o preconceito. 2 anos após Paris, a Federação Internacional de Judô convidou Marina para ser embaixadora global do programa Judô Sem Fronteiras. Ela aceitou com uma condição: que o programa priorizasse países periféricos, comunidades marginalizadas, meninas que nunca viram um tatame na vida. A primeira viagem foi para Moçambique. Marina entrou num dojo improvisado em Maputo, chão de cimento, tatame remendado, 20 meninas descalças olhando para ela como se fosse de outro planeta. Falou em português que elas entendiam perfeitamente. Meu nome é Marina, eu vim de um lugar parecido com o de vocês e hoje eu tô aqui para dizer que o mundo é maior do que eles dizem, muito maior. Ensinou o Ko-Utigari. A raspagem, o movimento que mudou tudo. Repetiu com ela 50 vezes, corrigiu ângulos, ajustou posturas, segurou mãos trêmulas e disse: de novo, mais uma vez, até sair certo. No final do treino, a menina mais nova, não devia ter mais de 9 anos, perguntou: professora, é verdade que a senhora derrubou uma mulher racista em menos de 1 minuto? Marina agachou, ficou na altura dos olhos da menina. É verdade, mas sabe o que foi mais importante? Depois, eu ofereci a mão para ela levantar, porque o objetivo não é humilhar, é educar. A menina pensou por alguns segundos, então disse: quando eu crescer, eu quero fazer igual. Você não precisa esperar crescer, pode começar agora. Aquela frase virou lema do instituto. Não precisa esperar crescer, pode começar agora. 3 anos após Paris, Marina estava no estádio do Maracanã, não para competir, para assistir. A final do Campeonato Pan-Americano Juvenil Feminino tinha uma brasileira, Cauane, a menina que perguntara sobre os 32 segundos na primeira aula do instituto. Agora com 14 anos, faixa marrom, primeira convocação internacional. A adversária era Argentina, campeã sul-americana, favorita absoluta. Marina estava nas arquibancadas, ao lado de Helena, do professor Valdir, da mãe de Cauane. O ginásio inteiro sabia a história, sabiam de onde Cauane vinha, sabiam o que aquilo representava. A luta começou. Cauane entrou focada, mas dava para ver o nervosismo. Primeiro minuto equilibrado. Segundo minuto, a Argentina marcou o Azahari. Cauane estava perdendo. Restavam 40 segundos. Marina se inclinou para frente, mãos apertadas. Vamos, menina, você sabe o que fazer. Foi quando Cauane fez algo que ninguém esperava. Parou de tentar reverter a situação com força. Respirou fundo, lembrou do treino e aplicou, com perfeição técnica que faria a Helena chorar, o Ko-Utigari. A raspagem, a Argentina caiu limpa. E pom! O Maracanã explodiu. Cauane ficou de pé, olhou para a arquibancada, procurou Marina. Quando encontrou, fez o mesmo sinal de coração que fizera 3 anos atrás no primeiro pódio. Marina chorou,
Helena chorou, Valdir chorou, a mãe de Cauane gritou tão alto que ficou rouca por 3 dias, mas o momento que ficou na memória de todo mundo aconteceu no pódio. Cauane recebeu a medalha de ouro, ouviu o hino brasileiro tocar e então fez algo fora do protocolo. Tirou a medalha do pescoço, desceu do pódio, caminhou até a arquibancada e entregou a medalha para Marina. Professora, essa é sua. Eu só terminei o que você começou. Marina segurou a medalha. Pesada, quente do pescoço de Cauane. Olhou para a menina, não para a atleta, que estava na frente dela e viu não só Cauane, mas todas as outras. Isabela, as meninas de Moçambique, as 320 do Instituto, as milhares que ainda viriam. Devolveu a medalha. Não, minha campeã, essa é sua. Você conquistou, mas obrigada por me deixar fazer parte. Cauane abraçou Marina, e naquele abraço, um ciclo se fechava enquanto o outro se abria. Hoje, 5 anos após Paris, o Instituto Raspagem tem presença em 12 países, 2.400 meninas praticando judô, 123 já venceram competições nacionais, 17 estão em seleções olímpicas, mas o número mais importante é outro: 0 casos de desistência por discriminação. Porque quando acontece, e acontece, as meninas sabem exatamente como responder. Marina não compete mais. O corpo pediu descanso e ela ouviu. Mas todas as terças, quintas e sábados está no tatame de Duque de Caxias, ensinando, corrigindo posturas, segurando mãos trêmulas, dizendo, de novo, mais uma vez, até sair certo. O professor Valdir faleceu 2 anos atrás. No velório, Marina fez questão de colocar o kimono dele no caixão e a foto de Paris ao lado. Foi ele quem me ensinou que o tatame não pergunta de onde você veio. Helena se mudou definitivamente para o Brasil. Diz que agora Duque de Caxias é mais casa que Varsóvia jamais foi. E Colette? 6 meses atrás, ela mandou mensagem para Marina. Breve, direta. Eu abri um projeto na França, para meninas imigrantes, ensinando judô. Aprendi com você que todo mundo merece segunda chance, inclusive eu. Marina respondeu com uma foto, o tatame do instituto lotado de meninas treinando, e uma frase, bem-vinda ao time. Porque no final, não era sobre rivalidade. Nunca foi. Era sobre transformar dor em ponte, preconceito em propósito. 32 segundos em movimento que nunca para de reverberar. Hoje, quando Marina entra no dojo, ela não vê mais o mesmo chão rachado da infância. Vê as meninas treinando, suando, caindo e levantando. Vê futuro sendo escrito golpe por golpe. Vê portas se abrindo onde antes havia só paredes. E toda vez que uma menina nova entra, nervosa, achando que não pertence ali, Marina diz a mesma coisa. Você não precisa esperar crescer. Pode começar agora. Porque a história não é sobre uma atleta que venceu em 32 segundos. É sobre milhares que aprenderam a levantar sempre que caem. É sobre transformar o gelo do preconceito no fogo da própria dignidade. É sobre provar que brasileira não serve só para dançar funk. Brasileira serve para tudo que ela decidir ser. E quando te disserem o contrário, você já sabe o que fazer. Respira fundo, encontra seu centro e mostra a eles que resposta não se dá com palavras, se dá com presença, com técnica, com respeito, principalmente por si mesma. E se um dia alguém tentar te empurrar para a lateral, lembra, o tatame inteiro é seu território. Você só precisa decidir ocupá-lo. Para quem você vai abrir a porta que um dia te fecharam? Marina responde essa pergunta todos os dias, toda vez que vê uma menina entrar no dojo pela primeira vez. E a resposta está no olhar delas. Para todas que virão depois de mim. Porque legado não é o que você conquista sozinha, é o que você constrói para que outras conquistem também. E essa história, essa está só começando. Se você chegou até aqui,
Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta qual parte mais te emocionou. E fica ligado, no próximo vídeo você vai conhecer a história de uma nadadora paralímpica que quebrou todos os recordes e todos os preconceitos. E fez isso sem enxergar a linha de chegada. Porque às vezes, ver é opcional. Vencer é escolha.